Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A peça inspiração de hoje é em parceria com a Brasão Plásticos, então eu trouxe para vocês esse porta-medicamentos que tem esses dois bolsinhos internos aqui. É uma peça bem rápida de fazer, que vocês podem fazer em grande quantidade. Ele tem um acabamento em viés. Esse material sintético é o Lotus Rosa Bebê. E esse material interno que eu utilizei aqui é o Sargex Luxo. E o plástico cristal vocês também encontram lá. Utilize o cupom de desconto Inspira10 e faça a sua comprinha. Aproveitando, te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Acione o sininho que toda semana tem um vídeo novo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Então vem comigo e vamos costurar! A nossa pecinha de hoje é em parceria com a Brasão Plásticos. Aqui eu tô fazendo como sugestão no material sintético. Esse daqui é o sintético Lotus Rosa Bebê. Todos esses materiais vocês encontram lá na Brasão Plásticos. E esse tecido aqui é o Sargex Luxo, que vocês também encontram lá na Brasão. Então, como os dois já tem um pouco de estrutura, eu não vou usar manta nessa peça, tá? Aqui eu já cortei na medida de 40 por 15 e eu já arredondei os 4 cantos. E para fazer a base do forro, toda essa peça aqui a gente consegue fazer no tecido usando a mesma técnica. A única diferença é que aqui a gente vai precisar estruturar numa manta R1 ou manta R2. E o seu tecido de forro pode ser um tricoline normal. Aqui eu já fiz algumas marcações para adiantar. Como eu tenho a altura de 40 por 15, da base para baixo, eu fiz uma marcação de 10 centímetros, trouxe esse tecido até essa minha marcação aqui, de 10 centímetros, e aqui eu fiz um pique, encontrei aqui na lateral, e aqui também eu fiz um outro pique. Então, de pique a pique, eu fiz mais um traço. Então, aqui vai ser o primeiro bolso e aqui o segundo bolso. Então, para começar a nossa peça, a gente vai começar pelos bolsos de plástico. Aqui eu tô utilizando o plástico cristal 40. Ele é um pouco mais grosso. Eu só tô aproveitando um pedaço que eu já tinha aqui, mas dá para fazer perfeitamente com tela ou com o plástico número 30, tá? O plástico também vocês encontram lá na Brasão. E não se esqueçam que usando o cupom de desconto Inspira10, vocês conseguem desconto lá com a Milena, tá? Então, aqui também eu já cortei 2 vezes na medida de 15 por 13. Peguei 2 pedacinhos de zíper de 17 centímetros. O plástico, deixo como sugestão, cortar 1 centímetro maior na lateral. Então, como a nossa lateral tem 15 centímetros, pode cortar com 16 para poder fazer uma peça com segurança. Como eu tô trabalhando no sintético, isso aqui fica mais fácil. Mas se fosse no tecido, como ele é um pouco mais molinho, pode ser que ele escorra. Então, cortar um pouquinho maior nas laterais é o indicado. Vamos precisar também de 2 cursores e viés de acabamento. Então, a gente vai começar a nossa peça. Aqui eu tô usando o viés Cinderela de bolinha, mas pode ser o viés que você tiver aí na sua casa, tá? Então, aqui, como o meu zíper, ele tem 17 centímetros, eu vou precisar de 2 vezes 17, na verdade, 4 vezes 17, para poder fazer o acabamento do zíper. Então, aqui eu já posso cortar. Então, a nossa primeira etapa aqui é pegar esse viés e dobrar ele aqui e vincar ele. Pode vincar com a própria unha. Encontra as 2 pontinhas. Dá só uma esticadinha aqui para ele poder acertar e vai ficar assim. E eu vou fazer isso 4 vezes. Feita essa primeira etapa, eu vou pegar aqui o meu viés, eu vou encostar ele aqui dessa maneira aqui,
e vou passar uma costurinha de beiradinha aqui nessa primeira linha aqui. Então, vai ficar assim, olha. Aí, feito isso, a gente já pode pegar o nosso plástico, se atentar aqui na largura de 15 centímetros, e a gente vai encaixar ele aqui dentro, olha. Dessa maneira, e aqui nós vamos passar 2 costuras. Então, ficou assim, e agora eu faço uma outra costura aqui na beiradinha de cima. Então, vai ficar dessa maneira aqui, olha. Feito isso, eu já posso vir aqui e repetir esse mesmo processo aqui na parte de cima. Aí, eu terminei essa parte, esse pedaço aqui eu posso reservar por enquanto, e vou pegar a minha outra parte de 15 por 13, se atentar na largura de 15 centímetros. Vou pegar o meu zíper e repetir o mesmo processo que eu fiz da primeira vez. Posiciono o meu viés e prendo ele aqui por essa beiradinha aqui de baixo. Então, ficou dessa maneira. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu já posso vir aqui, nessa parte de cima. Aqui eu vou encaixar ele dessa maneira, olha. Então, eu vou deixar ele assim, tá? Agora, na nossa primeira parte aqui, onde eu marquei os 10 centímetros, eu vou posicionar esse bolsinho aqui, tá? E alinha bem direitinho aqui o plástico. Pra ele não escapar aqui, olha, nas laterais. Posso até pegar aqui um clips e prender. Pra não correr. E aqui a gente vai passar 2 costuras. Sempre lembrando de fazer aquele retrocesso no comecinho e no final, pra não desmanchar a costura, tá? E agora, eu volto com a costura aqui na parte de baixo. Vou até trocar o meu pezinho, colocar o pezinho de zíper para ele ficar bem próximo aqui do meu zíper. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Agora, aqui embaixo, eu vou pegar esse plástico que ficou sobrando, vou alinhar aqui embaixo o meu plástico. Bem direitinho aqui.
Deixa aqui bem certinho. E esse plástico, eu vou encaixar ele aqui dentro, olha. Eu encaixo ele aqui dentro dessa maneira. E aqui também a gente passa 2 costuras. Agora que tá todo mundo preso, eu já posso vir e passar o meu cursor, sempre da esquerda para a direita. Aqui a gente corta um pedacinho, deixa um pedacinho menor, que facilita na hora da gente encaixar o cursor. Deixa ele centralizado aqui no meio. Repito a mesma operação aqui do outro lado. Corto um pedacinho. E aqui eu vou encaixar aqui o meu cursor. Então, aqui ficou dessa maneira. Agora, eu já posso até soltar aqui os meus clipes. Aqui eu peguei o meu tecido principal, no caso aqui eu tô usando o sintético Lotus Rosa Bebê. E vou encaixar aqui a linha aqui bem direitinho, nas laterais e no topo. Posso vir aqui e prender. Prende tudo bem direitinho. E agora, pelo lado avesso, a gente vai passar uma costurinha aqui a toda volta e prendendo. Quando passar no zíper, faz um retrocesso aqui em todos eles. Como eu tô usando o sintético, esse daqui é o pezinho calcador de Teflon. Também tem para máquina doméstica, tá? Esse excesso de zíper aqui eu já posso vir e cortar. E nas partes arredondadas aqui também eu já posso vir e cortar o excesso. Então, aqui a nossa pecinha tá ficando dessa maneira. Agora, a gente vai passar o viés de acabamento. Eu vou medir aqui pra vocês, pra ver quanto mais ou menos a gente vai precisar. 1,20 m mais ou menos. Vai sobrar um pouquinho, mas é bom que sobre. Essa semana eu aprendi com a Ardala uma técnica de acabamento que eu testei e eu gostei muito. Então, aqui a gente vai deixar um pedaço sobrando, mais ou menos uns 4 dedos.
E a gente vai posicionar e começar a prender o nosso viés normalmente. E quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês o acabamento. Lembrando que o viés, a gente sempre começa a prender ele pelo lado de dentro da peça. E a gente rebate ele pelo lado avesso. Quando for fazer os cantinhos que for precisar virar, deixa a sua agulha abaixada e vai virando a sua peça. Então, aqui pra gente fazer o nosso acabamento, eu vou pegar uma das partes, vou dobrar aqui dessa maneira e vou vincar. Aonde eu fiz esse vinco, eu posso vir aqui com a caneta que apaga com ferro e fazer um tracinho aqui pra me ajudar. Então, eu fiz a primeira dobra, eu vou trazer a outra parte até aqui onde começa a dobrinha do meu viés e vou encontrar as duas partes aqui dessa maneira, olha. Então, aqui também eu posso vir com a caneta que apaga com ferro e fazer essa marcação. A gente vai precisar de um alfinete. Aqui eu vou unir as duas linhas que eu encontrei, mas nessa hora a gente pode abrir aqui a bordinha do viés dos dois lados. E aqui a gente vai encontrar os tracinhos que nós fizemos. Pode dobrar aqui, olha, que ajuda na hora de costurar. E aqui eu posso alfinetar. Então, fica assim. Aí, aqui onde eu fiz essa marcaçãozinha de caneta, eu vou passar uma costurinha reta bem aqui em cima. Aí, aqui eu posso vir e cortar. Então, mais ou menos uma margem aqui de meio centímetro. Aqui eu corto também. E essa pontinha aqui também. Então, aqui, quando você vier com o seu trabalho, você vai abrir aqui e traz aqui de volta a bordinha pra dentro e continua a passar a costura reta. Então, fica assim, olha. Aí, agora a gente já pode vir e desvirar tudo e começar a rebater o nosso viés. Aqui eu já separei os meus grampinhos e eu vou começar a prender o viés para facilitar na hora da gente rebater ele. Eu vou acertando ele aqui e vou clipando ele aqui a toda a volta. Depois que tiver tudo clipado, a gente olha aqui atrás para ver se ficou bem certinho aqui, se não ficou nada desencontrado. E a gente já pode começar a rebater. Aqui eu vou rebater com ponto 3,5. Nessa parte que eu já vou aproveitar e colocar minha etiqueta aqui por baixo. Vou começar minha costura por aqui.
Quando for finalizar a sua costura, tenta bater a sua agulha bem na linha onde você começou o seu trabalho. Olha, aqui onde eu terminei, olha. Então, o acabamento, ele fica bem bonitinho. Então, aqui a nossa bolsinha tá praticamente pronta. Ela vai ficar aqui, olha, dessa maneira. Então, a gente só coloca o botão aqui e a peça tá finalizada. Então, aqui, o que que nós vamos fazer? Como eu sei que a minha peça, ela tem 15 centímetros de largura, eu sei que o meu meio é de 7,5. Então, eu vou pegar aqui a altura de 2 centímetros e vou pegar aqui na minha largura 7,5. Então, aqui, olha, na altura de 2 centímetros, 7,5. Então, 2 de altura com 7,5. Então, aqui vai ficar o nosso botãozinho. Então, aqui eu já peguei o meu balancinho, eu já posso vir aqui e fazer o meu furo. Vou furar aqui e vou colocar a parte de cima do meu botão. Eu encaixo essa parte, aqui eu encaixo também. Vou encaixar aqui, dessa maneira. E aqui eu já prendi a parte de cima. Posiciona aqui de novo. Alinho aqui as laterais para não ficar torto. Aqui eu venho. Só de eu apertar aqui, já vai marcar aqui do outro lado. Então, aqui eu vou abrir o meu bolsinho para não furar meu plástico. Vou vir aqui aonde eu fiz a minha marcação e bem aqui no meio eu vou fazer um outro furo. Então, aqui eu já posso vir e encaixar aqui por dentro. Eu encaixo aqui a outra parte. Então, aqui ficou dessa maneira. Eu já posso fechar aqui. Testo o meu bolsinho. E o nosso porta-remedinho está pronto.